Oi gente, tudo bem? Eu sou a Karina e gostaria de dar as boas-vindas a você que quer aprender crochê e veio assistir ao nosso curso Crochê Sem Mistério, que faz parte da comunidade Papo e Agulha. Neste curso vamos explorar o crochê da sua origem até a execução de duas peças básicas que poderão ser facilmente adaptadas a outras peças. Deste modo, você vai conhecer não só uma parte da história do crochê, como também a como produzir peças simples que podem te ajudar em sua evolução na técnica. Para que você aproveite ao máximo este curso introdutório, dividimos este material em 4 etapas, onde cada uma delas traz dicas valiosas que podem te ajudar a pensar e vivenciar o crochê. Por isso, não pule nenhuma delas, ok? Para começar, nada mais justo do que contar um pouco sobre a nossa história, não é mesmo? Então, para você que ainda não sabe, o Ateliê Só Se For Crochê surgiu oficialmente em 2016, onde eu e minha tia, parceira nessa empreitada, Rosângela, resolvemos criar uma marca que trabalhasse o lado afetivo e moderno ao mesmo tempo. E daí veio a ideia de trabalhar com crochê. Só que um ano antes, em 2015, quando estávamos estruturando toda a nossa marca, tivemos um impasse bastante importante. Eu não sabia fazer crochê e precisava aprender. Afinal, como teríamos uma marca que trabalhasse com crochê se eu nem mesmo sabia pegar em uma agulha? Daí se iniciou uma longa jornada. A Rô já tinha experiência com crochê, pois fazia desde a infância. E junto dela, minha mãe, que também é crocheteira de mão cheia, uniram forças e me ensinaram os meus primeiros pontinhos. O processo foi um pouco árduo, pois fios e agulhas finas nunca foram muito meu forte. Mas eu consegui criar minha primeira peça, cheia de defeitos, mas feita. Mas foi o fio de malha que já tínhamos intenção de usar como matéria-prima aqui no nosso ateliê que me salvou. Por ter uma espessura mais grossa e ser mais fácil de identificar o desenho dos pontos, foi ele que me proporcionou criar e produzir todas as peças que fiz até hoje. E após esta jornada de estudo, pesquisa, trocas e testes, finalmente lançamos nossa marca. Criamos nossas redes sociais e iniciamos os trabalhos. E de lá para cá, criamos mais de 500 peças diferentes e personalizadas. Daí você já consegue entender que começar do zero não é problema algum. O céu é o limite e a gente vai te ajudar. Você já parou para pensar de onde vem o crochê? Bom, a palavra crochê vem de um termo do dialeto nórdico que significa gancho, exatamente referindo-se ao formato do bico da ponta da agulha de crochê, onde os pontos são tramados, e que também deriva da palavra francesa croc, que tem o mesmo significado. Alguns historiadores dizem que a técnica do crochê teve origem na pré-história e que a arte do crochê, como conhecemos nos dias de hoje, foi desenvolvida lá no século XVI. Em meados de 1800, a francesa Éléonore Riego de la Blanchadière publicou um livro com padrões desenhados por ela e que poderiam ser facilmente copiados. Este livro está disponível no site arquivos.org e está em domínio público. Portanto, se você é curioso ou curiosa, acesse o site e vai espiar o que a Riego fez e criou naquela época. Lise Paludan, uma pesquisadora e escritora dinamarquesa, foi pesquisar sobre a origem da técnica na Europa e fundamentou algumas teorias, onde a mais provável seria de que o crochê se originou na Arábia e chegou à Espanha pelas rotas comerciais do Mediterrâneo, e que posteriormente seguiu para a China e para as Américas. Mas infelizmente as evidências não são concretas, portanto não conseguimos saber ao certo onde a arte do crochê se originou. Mas foi nos anos de 1960 e 1970 que o crochê se popularizou. Foi o movimento hippie que trouxe ele à tona, com lindos acessórios e peças de vestuário. E de lá para cá, muitos artesãos se popularizaram e diversas grifes e lojas investiram pesado nas peças feitas à mão. E por isso, até hoje, o crochê entra e sai de moda, fazendo maior sucesso em qualquer canto do mundo. Pronto! Agora que você já conhece um pouco da nossa história e da história do crochê, vamos focar no que é importante para que você possa iniciar seus conhecimentos no processo de produção do crochê. Por isso, fique atento a essas dicas. Para você que nunca pegou em uma agulha nem nunca tentou criar pontos do crochê, esta é a hora de conhecer suas ferramentas de trabalho. Estas são as famosas agulhas de crochê, tá? Nelas a gente encontra a ponta, o gancho, a haste, o apoio e o cabo, ok? Esse modelo já é um modelo um pouco mais comum de ser encontrado no mercado hoje, mas estas daqui são agulhas mais tradicionais, tá? Percebam que elas são bem finas. Essas agulhas, inclusive, são bem antigas, são da nossa mãe. Tá? Elas eram e ainda são bastante utilizadas para trabalhos com fios finos. E aqui vocês podem perceber que elas são um pouco menores do que as já mais atuais. Estão vendo que o cabo delas são bem menores também, tá? E aí hoje a gente já encontra no mercado agulhas finas como estas,
mas em modelos mais modernos, como essas daqui da Tulipe, tá? Que temos também agulhas mais finas e um pouco mais grossas, mas percebam que elas já têm o cabo emborrachado, são ergonômicas, né? São de alumínio, essas daqui são de metal, tá? São levíssimas, tá? Não tem peso nessas agulhas, mas você percebe que o cabo também é um pouco mais alongado, já tem uma diferença aí visual, inclusive ergonômica, para a produção das peças de crochê, ok? Estas são agulhas mais novas no mercado, foram ganhando espaço assim que o fio de malha foi se popularizando e multiplicando em lojas de aviamentos e armarinhos. Hoje, essas opções mais grossas, que podem chegar até 25 milímetros, que é esse caso aqui, tá? São encontradas facilmente no mercado e produzidas nas mais variadas matérias-primas. Aqui no ateliê, nós temos elas em bambu, que é esse modelo aqui, tá? Nós temos ela em madeira, que é essa de 25 milímetros, em alumínio, que são todas essas opções, em acrílico, que é essa opção, e até mesmo em plástico, que é essa daqui, tá? Tanto a de bambu, quanto a de acrílico, quanto a de alumínio são bem leves, tá? A de madeira já é um pouco mais pesada, tudo bem que essa tem uma numeração um pouco maior, mas a madeira já é um pouco mais pesada. A escolha da agulha ideal vai depender do projeto que você vai executar, da matéria-prima que você vai utilizar e da sua intimidade com ela. Afinal, temos tantas opções que só utilizando e testando todas que você vai saber com qual delas você se adapta melhor para trabalhar. Mas agora que você está começando, o importante é que você tenha pelo menos 4 numerações à sua disposição. A de 7, 8, 10 e 12 milímetros. E compre agulhas de alumínio, elas têm o preço mais acessível e com certeza você vai utilizá-las por mais tempo. Já os fios são os mais diversos possíveis e no crochê tudo é possível. Bom, aqui no ateliê nós trabalhamos com muitas opções de fios, tá? Eu separei alguns para mostrar para vocês, até para vocês irem se familiarizando com os tipos de materiais que trabalhamos com o crochê. Bom, aqui nós temos a linha, tá? Que é esse fio mais delicado, muitas vezes 100% algodão. Temos o cordão, que é esse tipo de material aqui que pode ser vendido com alma ou sem alma, que nada mais é do que um enchimento interno dentro desse fio. Temos a lã, que já é mais comum, tá? Que também pode ser de algodão ou acrílica, muito utilizada para peças de inverno, inclusive. O famoso fio de malha, tá? Que pode ser residual, como esse daqui, tá? Que nada mais é do que um fio que já foi um tecido utilizado na indústria têxtil e que seus resíduos que seriam jogados fora foram transformados em uma nova matéria-prima, ok? Ou também pode ser o fio de malha premium, que já é um fio que tem uma matéria-prima mais selecionada com cartela de cores definidas, tá bom? A gente também consegue trabalhar com o fio náutico, tá? Que é um fio 100% polipropileno, ele não tem uma elasticidade, tá? Esse fio aqui é um fio bem gostoso, deixa as peças bem estruturadas, tá? Mas o indicado é que você trabalhe com essas outras peças com um pouco mais pra frente, ok? A gente também tem o barbante, que é esse tipo de matéria-prima aqui, que também tem alguns fios que são trançados aqui, né? Eles são enroladinhos e formam um fio só. É um fio bem macio, também tem várias numerações e também é indicado se você quer começar. Mas como ele pode sofrer alguma alteração, vamos supor que você encaixe a agulha em algum lugar errado aqui, ele pode desfiar. Então, o ideal, que a gente normalmente indica, é que você comece a trabalhar com o fio de malha. Fora estes, ainda temos muitas opções que podem ser utilizadas na produção do crochê. É sua criatividade quem vai te auxiliar a escolher a matéria-prima ideal, ok? Enquanto isso, a gente treina tudo que a gente for aprendendo em todas elas para aperfeiçoar a nossa técnica e ir testando novas possibilidades. Para iniciarmos, é importante que você se familiarize tanto com a agulha quanto com o fio. E para isso, indicamos que você comece no crochê com o fio de malha residual e utilize agulhas adequadas à espessura dele. Bom, agora que você já conheceu algumas das matérias-primas para se trabalhar com crochê, a gente vai te ensinar como que você deve fazer a pega na sua agulha e ir testando as possibilidades para fazer os seus trabalhos em crochê, ok? Eu peguei aqui uma agulha de 8 milímetros, tá? Essa é uma agulha de alumínio, tá? Como a gente já mostrou para vocês anteriormente. E aqui eu queria mostrar para vocês que o encaixe dela no fio
vai depender muito de qual matéria-prima você está trabalhando. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês que há duas possibilidades de pega na agulha, tá? Uma que todo mundo chama que é a caneta, que você segura dessa forma, praticamente como se você estivesse escrevendo mesmo, tá? E a outra é desta forma, que é tipo faca, como se você fosse serrar alguma coisa. Então, se você vai trabalhar com fios mais finos, como a linha que a gente mostrou agora há pouco, que se encaixa perfeitamente aqui, ó, dentro do gancho da minha agulha, muitas pessoas se adaptam melhor em segurar a agulha desta forma, tá? Que é a forma caneta. Já para nós aqui, pelo menos para mim, que trabalha mais com fio de malha, com o fio náutico, eu não consigo trabalhar desta forma. Para mim, eu tensiono muito mais o braço e acabo ficando com dores aqui no meu pulso. Então, eu prefiro trabalhar desta forma, que é a forma de faca, ok? E aí, para a gente identificar que agulha é ideal para a gente trabalhar com o fio de malha, eu vou separar aqui as agulhas que eu indiquei para vocês para terem aí, tá? Que é a agulha 7, que é essa daqui dourada, a agulha 8, que é essa prateada, a 10, que é essa verde, e a 12, que é essa vermelha. Não se baseiem pelas cores, porque a depender da marca da agulha também pode se mudar a cor, tá? Eu só quis citar elas aqui porque são as cores que a gente tá trabalhando neste momento. Esse fio de malha é um fio de malha residual, tá? Pode ver que ele é um pouco mais grosso, ele tem uma espessura mais grossa. Mas, por ser um fio residual, ele pode sofrer alterações ao longo do rolo. Então, ele pode ser mais grosso aqui, mas chegar algum momento que ele fique um pouco mais fino ou até mais grosso que isso. Mas, todavia, é interessante que você use uma agulha do início ao fim para o seu trabalho não ficar deformado, com algum tipo de deformação no decorrer do projeto, tá? E o ideal é que você identifique qual agulha que você vai utilizar, encaixando esse fio dentro do gancho, ó, tá? Aqui, vocês podem perceber que o fio entra certinho no vão do gancho e ainda fica uma pontinha pra fora, tá? Essa é a agulha de número 7. Na agulha de número 8, ela também encaixa muito bem, fica uma pontinha aqui. Eu ainda acredito que encaixe melhor, que não há perigo do fio escapar aqui da ponta do nosso gancho. A 10 vai sobrar mais a ponta da agulha. E a 12 vai sobrar muito mais do que a 10, tá vendo? Se você ajustar assim, você consegue identificar. Mas eu ainda acredito que a depender também, novamente, do projeto que você vai fazer, você pode utilizar qualquer uma dessas numerações, tá? A única diferença que vai dar no seu trabalho é que as agulhas mais grossas vão deixar o seu trabalho com os pontos um pouco mais largos e as agulhas mais finas vão deixar o ponto um pouco mais apertado. Eu, neste caso, vou optar em usar a agulha 10. O meu ponto é um pouco apertado, então eu prefiro para esse tipo de fio, que é um pouco mais grosso, utilizar a agulha 10 para que o meu ponto fique mais flexível e vocês consigam identificar melhor aí, ok? Então, feito isso, identificada a forma que você vai pegar a sua agulha, se vai ser caneta ou faca, nós já podemos começar a próxima aula, que são os pontos básicos do crochê, ok? Te espero na próxima aula.